Saudações pessoal, vamos fazer uma revisão sobre respiração celular. Respiração celular é um dos processos que gera energia para as células se manterem funcionando, se manterem vivas, manterem a atividade delas. Agora, dentre os processos capazes de gerar energia, no caso energia potencial química, a respiração celular é o principal deles, porque é o processo que consegue gerar a maior quantidade de energia para as células, tá? Então é o principal. Bom, resumindo o processo, isso aqui é o que a gente chama de equação simplificada. Não é uma equação química comum, básica, porque isso aqui não é uma reação química. Isso aqui é uma equaçãozinha, digamos assim, que resume o processo inteiro, que consiste de um monte de reações químicas, mas várias mesmo, várias reações de oxidação e redução, que são reações nas quais ocorre transferência de elétrons. Mas simplificando, só para você saber quem são os principais reagentes e os principais produtos, a respiração é um processo que vai pegar, no caso aqui do ensino médio, né, a gente exemplifica com a glicose. Então é um processo que vai pegar a glicose, essa molécula aqui que é um monossacarídeo, um glicídio, C6H12O6, que eu representei aqui embaixo, precisa de oxigênio, o átomo de oxigênio é muito eletronegativo, então ele gosta muito de atrair elétrons, então precisa do oxigênio, tá? No caso aqui o oxigênio molecular. Então, glicose com oxigênio como reagentes principais, e no final, os produtos principais serão CO2, esses 6 CO2 que são gerados, é um CO2 para cada átomo de carbono da molécula de glicose, porque a glicose vai ser toda quebrada nessas reações de oxidação e redução aí para gerar energia, para liberar energia. Quebrou a ligação covalente, libera energia. O processo libera água, a água também aparece como reagente, na verdade, tá? E o processo libera o que nos interessa mais aqui. Energia. Agora essa energia aqui é o seguinte, a glicose, então no processo de respiração celular, ela vai ter essas ligações aqui, ó, entre átomos de carbono, todas quebradas, para liberar o máximo de energia possível. Isso vai acontecer no que a gente chama de oxidação completa da glicose, que, como eu já tinha dito, é uma sequência bem longa de reações de oxidação e redução. São reações nas quais ocorre transferência de elétrons, mas vai ocorrer a quebra dessas ligações covalentes aí. Essas reações elas vão liberar energia potencial química. Aí, no fim das contas, essa energia potencial química é usada para se produzir o ATP, o trifosfato de adenosina, esse aqui. Horrível essa minha letrada. O ATP, que é o trifosfato de adenosina. Cada círculo desse aqui, bolinha, enfim, representa um grupo fosfato. Ele é um nucleotídeo. Tá? Nesse nucleotídeo, a pentose que nós temos é a ribose, a mesma dos nucleotídeos do RNA, e a base nitrogenada é a adenina. Trifosfato de adenosina. A adenosina é o nome que se dá essa porção aqui, da base nitrogenada adenina com a ribose. Tá? Então se produz ATP a partir do difosfato de adenosina mais o fosfato inorgânico, que é o grupo fosfato solto, é o ácido fosfórico basicamente. Tá? Então quebra essa glicose para gerar energia, para poder pegar essa energia e armazenar nessa ligação covalente aqui. Aí quando a célula precisa executar algum processo, de maneira controlada muitas vezes, aí ela quebra aquela ligação covalente para poder realizar o bendito processo, fornecer energia para que o processo ocorra. Por exemplo, várias modalidades de transporte ativo, tá? Que é aquele que se dá contra o gradiente de concentração. Então agora vamos ver as etapas da respiração celular. Infelizmente aqui tem muita coisa para decorar, então você tem que fazer esquema, que não eu estou fazendo aqui, tá? Então, eis aí o quadro, quem quiser tirar foto, e vamos para a próxima parte. Muito bem, gente, continuando então, eu particularmente gosto de dividir a respiração celular em 5 etapas, tem gente que divide em 3, tem gente que divide em 4, enfim, eu gosto de dividir em 5 etapas para ficar bem claro, ficar mais específico que ocorre em cada uma delas. Em vez de juntar duas em uma, eu prefiro dividir, para ficar, eu acho que fica mais fácil, mais claro. Então, enfim, de qualquer forma, a primeira etapa da respiração celular é a glicólise, ou se você preferir, glicolise, é a quebra da glicose. Essa etapa tem um detalhe, ela não ocorre na mitocôndria, na organela. Se você já estudou fotossíntese antes de respiração, você já viu que toda a fotossíntese ocorre no cloroplasto. Já a respiração não, o processo inteiro ele não ocorre todo na organela. Tem essa etapa aqui que ocorre fora da organela, aí depois, etapas 2 em diante, é que vão ocorrer dentro da organela, no caso a mitocôndria. Tá? Então a glicólise ela é uma etapa que ocorre no citosol,
aquela solução do citoplasma, onde tem um monte de substâncias, íons e tal. É uma etapa que não requer o oxigênio molecular. Na verdade, o oxigênio molecular, quando a gente vai vendo aqui o processo, apesar de que parece contraintuitivo, o oxigênio ele nem encosta na glicose. Não é uma queima da glicose, tá? Pega a glicose e joga lá no fogo e tal. Não é assim que ocorre. O oxigênio nem encosta na glicose. Mas se não tem oxigênio, a coisa toda não acontece. Tá? O oxigênio precisa estar lá no final, puxando, pedindo elétrons, porque ele é muito eletronegativo, né? Para acontecer a coisa toda. Então, de qualquer forma, a respiração requer oxigênio molecular, mas a glicólise não usa oxigênio, tá? Molecular. E é um processo que gera 2 ATPs para cada molécula de glicose. Normalmente esses números de ATPs gerados em cada etapa você tem que decorar. Tá? Então são 2 ATPs para cada molécula de glicose. Na verdade o processo ele gera 4, mas ele consome 2. Então o rendimento é esse aí, que interessa. 2 ATPs por glicose. Então o que é a glicólise? A glicólise ela é uma sequência de umas 10 reações químicas, tá? Que vão pegar a glicose e vão quebrá-la para gerar 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, aí gera esse ATP também. Agora, essas reações que acontecem aí, elas são reações de oxidação-redução, reações nas quais ligações covalentes vão ser quebradas aqui e vai ocorrer transferência de elétrons. Esses elétrons que são transferidos, digamos assim, quando se quebram ligações covalentes, eles são transferidos com alta energia. Então, na verdade, o objetivo de se fazer essa oxidação completa da glicose é gerar esses elétrons de alta energia. Tá? Aí eles é que vão ser utilizados depois para produzir uma grande quantidade de ATP. Certo? Agora, o detalhe aqui é o seguinte, esses elétrons que são liberados com alta energia, por conta dessas reações de oxidação e redução, eles não ficam nadando sozinhos lá nas soluções da célula. Eles são carregados por substâncias que são responsáveis por isso. São específicas para transportar esses elétrons de alta energia. Tá? No caso da respiração, vai aparecer esse daqui, o dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. Tá? Quando ele recebe elétrons, ele vai para a forma reduzida, aí ele passa a ser esse aqui, NADH, dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. Tá? Reduzido no caso. Ele pega elétrons de carga negativa, o H+, tem carga positiva, então ele pega tudo para ficar neutro, balanceado. Eu botei tipo uns foguinhos aqui embaixo para dizer que ele está transportando energia. Tá certo? Então esses elétrons que são liberados da quebra da glicose aqui na glicólise, eles são captados por esse NAD+, que vai ser reduzido a NADH. Tá certo? Então, na verdade, o objetivo, digamos assim, é gerar esses elétrons de alta energia, é gerar NADH, tá? Para ser usado depois, como nós veremos. Se você viu, de novo, fotossíntese antes, na fotossíntese, a substância que aparece, essa é uma coenzima, esse aqui. Não é o dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. É o dinucleotídeo de nicotinamida e adenina fosfato. Então ele tem um fosfato a mais do que esse aqui. Tá bom? Então só isso. Depois vai aparecer uma outra dessas substâncias transportadoras de elétrons aí, mas vamos passo a passo. Então, basicamente, de novo, glicólise é uma sequência de reações químicas, não é uma reação, são várias, 10, que quebra a glicose em 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Por glicose são geradas 2 moléculas de ATP, tá? Nesse processo são geradas 4, mas o que interessa é o rendimento aqui para nós. Então 2 ATPs por glicose que você tem que decorar e elétrons de alta energia que são liberados aqui nas reações de quebra são captados por NAD+, para gerar esses tais NADH, que também vão para a mitocôndria depois. Tá? Agora, esses piruvatos, né, para as próximas etapas da respiração, melhor dizendo, todas elas vão acontecer nas mitocôndrias, no interior das mitocôndrias. O piruvato ele só é transportado para o interior da mitocôndria se houver oxigênio disponível. Se não houver oxigênio disponível, os piruvatos vão ser usados na fermentação, que é um outro processo de geração de energia que a gente vê em outro vídeo. Tá? Mas se tiver oxigênio disponível para fazer a respiração, os piruvatos vão lá para dentro da matriz mitocondrial. Tá certo? Lembrando, a mitocôndria é um organelo que tem uma membrana externa, uma membrana interna, entre as duas tem espaço intermembranar. Essa região aqui, interna da mitocôndria, tem uma solução, tem moléculas de DNA, tem ribossomos, tem um monte de coisa, chama de matriz mitocondrial. Então a próxima etapa, por exemplo, ocorre na matriz mitocondrial. Vamos ver então. Muito bem, gente. A etapa 2 da respiração celular, então, que aí a partir de agora todos ocorrem dentro da mitocôndria,
é a formação de acetilcoenzima A. Tudo quanto é substância que vai ser quebrada para gerar energia na respiração celular tem que ser convertido em acetilcoenzima A. Glicose, lipídios, enfim, eles têm que ser convertidos em acetilcoenzima A. Então, no caso da glicose, é assim que acontece. Tá? Esses piruvatos que são gerados lá na glicose, meu Deus do céu, eles são enviados lá para dentro da matriz mitocondrial. Aí lá na matriz mitocondrial, eles vão passar por essa reação, tá? A reação tem como reagentes NAD+, e a coenzima A. Eu não vou escrever coenzima A não, tá, gente? Eu vou escrever abreviado como o pessoal usa normalmente. CoA, coenzima A, acetilcoenzima A. Tá? É isso. Então, assim, essa reação vai gerar uma molécula de CO2, aí esses CO2 que são gerados na respiração celular, nós mandamos embora quando nós expiramos, quando nós exalamos, na nossa respiração pulmonar. Tá? Então, vai embora o CO2, gera um acetilcoenzima A, que aí todo mundo que vai ser quebrado para gerar energia na respiração é convertido em acetilcoenzima A, e gera um NADH. Agora, presta atenção. Isso aqui é de preto, tá? É a reação para cada molécula de piruvato. Então, para cada molécula de piruvato, por exemplo, é gerado um CO2, um acetilcoenzima A e um NADH. Mas lembrando que para cada glicose, são 2 piruvatos que são gerados. Então, você tem que multiplicar tudo isso aqui por 2. Então, são 2 piruvatos, 2 NAD+, 2 coenzima A, aí vão ser liberados 2 CO2, produzidos 2 acetilcoenzima A e 2 NADH. Lembrando, são reações de oxidação e redução que liberam elétrons de alta energia. O NAD+ capta esses elétrons de alta energia, é reduzido quando capta eles. E vai transportar esses elétrons de alta energia para usar a energia deles em outro lugar, para fazer mais moléculas de ATP. Você veja também que nessa etapa não ocorre produção de ATP. E na etapa anterior, na glicólise, por exemplo, não ocorre liberação de CO2. Tá certo? Então vamos para a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Tem gente que junta, comum até, juntar a formação de acetilcoenzima A com o ciclo de Krebs. Eu prefiro separar. Tá? Então vamos ver a próxima aí, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Pois muito bem. Então a etapa 3 da respiração é o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Porque na primeira reação que acontece é formada essa substância que é o ácido cítrico ou citrato. Onde que ocorre essa etapa? Ocorre na matriz mitocondrial também não requer oxigênio, que nem se acabou de ver aqui na formação de acetilcoenzima A. E esse ciclo do ácido cítrico, ele é um processo que ele não é usado, ele não faz parte só da respiração celular. Porque, assim, ocorrem 9 reações químicas aqui, nesse ciclo. E essas 9 reações químicas geram um monte de substâncias que podem servir, por exemplo, para fornecer esqueleto carbônico para se produzir, por exemplo, alguns aminoácidos e outras coisas. Então acaba que ele gera várias substâncias que são usadas em outros processos. Ele é um processo importantíssimo por causa disso. Tá? Gera um monte de outras substâncias aí que a célula pode usar. Tá certo? Então olha só, de preto aqui, eu fiz esse esqueminha que o pessoal bota normalmente nos livros, já que chama de ciclo. Aliás, por que chama de ciclo? O negócio é o seguinte, é um processo em que você tem um reagente inicial, chamado aqui no caso de oxaloacetato, aí ocorre um monte de reações químicas e no final, o produto final é de novo esse tal de oxaloacetato. Então quando você tem esse tipo de processo, que você tem uma sequência de reações químicas, nas quais, em que uma substância é um reagente inicial e também é um produto final, ou seja, começa com ele e volta para ele, aí você tem um ciclo. Lá na fotossíntese tinha um ciclo também, que era o ciclo das pentoses ou o ciclo de Calvin-Benson. Tá? Aqui é o ciclo de Krebs, o nome do cara, Hans Krebs, ou se você preferir, ciclo do ácido cítrico, porque forma essa substância aí, o ácido cítrico. Bom, eu desenhei de preto um ciclo, resumo, claro, de um ciclo. Agora lembre-se, por favor, para cada molécula de glicose são 2 ciclos, porque cada molécula de glicose quebrada gera 2 piruvatos, aí os 2 piruvatos vão gerar 2 acetilcoenzima A. Então são 2 ciclos que ocorrem para cada molécula de glicose. De qualquer forma, o que tem que saber? Aqui termina a oxidação completa da glicose. Por ciclo de Krebs é gerado por molécula de glicose 2 moléculas de ATP. Cada ciclo gera uma molécula de ATP, mas por molécula de glicose, que você vai multiplicar tudo isso aqui por 2, aí são 2 ATPs por glicose,
São liberados aqui por ciclo 2 CO2, mas por glicose, multiplicando por 2, né, são 4 CO2 aqui. Mais 2 que já tinham sido liberados lá da formação de acetilcoenzima A, então dá 6. Significa que a glicose já foi toda quebrada, já libera 6 CO2 aí para o ambiente. Tá? E, de novo, reações de oxidação-redução, nas quais ocorre transferência de elétrons, quebra de ligações covalentes que liberam elétrons de alta energia que vão ser captados pelo NAD+, que você já viu, de nucleotídeo, de nicotinamida e adenina, que capta esses elétrons de alta energia e vai para a forma reduzida, NADH, transportando essa energia potencial química aqui, aparece ele aqui de novo, e aqui no ciclo de Krebs aparece esse tal de FAD, de nucleotídeo, de flavina e adenina. Esse FAD só aparece na respiração, na fotossíntese não. Tá? E é o mesmo esquema, vai captar elétrons de alta energia e vai ser reduzido a FADH2, de nucleotídeo, de flavina e adenina reduzido. Agora, se você contar aqui, ó, por ciclo são 1, 2, 3 NADHs e 1 FADH2, mas por glicose, lembrando, tem que multiplicar por 2, então não são 3 NADH, são 6 NADH por glicose e 2 FADH2 por glicose. Por enquanto, quantos ATPs foram produzidos? 2 na glicólise, mais 2 aqui no ciclo de Krebs. Então, por enquanto, só 4. Isso não é o suficiente para manter uma célula de um organismo complexo, por exemplo, como nós, funcionando e ativo. Tá? Não dá. Então, você precisa gerar muito mais ATP. Essa quantidade enorme de ATPs que vai ser gerada vai ser nas próximas etapas da respiração. Aí sim que você vai ver, entender, espero, para que se quebra a glicose para liberar elétrons de alta energia que são captados e armazenados, então, nesses dinucleotídeos de nicotinamida e adenina e dinucleotídeo de flavina e adenina. Agora nós vamos ver para que usa eles. É para fazer muitas moléculas de ATP. Tá? Então vamos para as etapas finais agora. Muito bem, pessoal. Já se aproximando do final, a etapa número 4, lembrando que eu divido em 5 etapas, é a cadeia de transporte de elétrons. Então, essa etapa ela já não ocorre na matriz mitocondrial, no interiorzão da mitocôndria. Ela ocorre nas membranas internas das mitocôndrias. A membrana interna das mitocôndrias elas formam umas invaginações, que são as cristas. É comum parecer também dizendo que essa etapa ocorre nas cristas mitocondriais. Mas é a mesma coisa. Ocorre nas membranas internas das mitocôndrias. E essa é a etapa que requer oxigênio. Tá? Lembrando, oxigênio é muito eletronegativo que puxa elétrons. Se não tiver oxigênio, aquelas outras coisas não acontecem. Pode até acontecer a glicólise na célula, mas a formação de acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs não ocorre, porque se não tiver oxigênio, os piruvatos não são transportados para o interior da mitocôndria. Tá? Então, o que acontece nessa cadeia de transporte de elétrons? Perdão. Nesse desenho, eu botei esse traço aqui representando a membrana externa da mitocôndria, esse outro traço aqui, a membrana interna da mitocôndria, e entre essas duas membranas tem um espaço intermembranar. Embaixo aqui está a matriz. Nessa etapa, o negócio aqui é utilizar os NADH e FADH2 que foram gerados aí nas etapas anteriores. Lembrando que são eles transportam elétrons de alta energia que foram liberados nas reações de oxidação-redução que aconteceram até agora, tá? Na respiração celular. Continua acontecendo porque são reações de transferência de elétrons. Eles mesmos vão fazer isso, vão transferir elétrons. Então, para que se gera esses NADH e FADH2? Eles pegaram esses elétrons de alta energia e agora eles vão transferir essa energia aí para ser usada para fazer ATP. Então, como? O primeiro passo é, então, essa cadeia de transporte de elétrons. Na membrana interna da mitocôndria, tem bombas de íons H+. Falou bomba, é a proteína que faz transporte ativo, que é o transporte que precisa de energia para acontecer, que é o que se dá contra o gradiente de concentração. Aquilo que vai ser transportado é transportado do meio onde está presente em concentração menor para onde está presente em concentração maior. Você vai, assim, entre aspas, né, empurrar mais onde já tem muito. Então precisa de energia. Normalmente quem fornece energia, muitas vezes pelo menos, é o ATP. Mas aqui não, porque aqui você está querendo fazer o ATP na respiração. Tá? Então quem vai fornecer energia para acontecer esse transporte são os NADH e FADH2. Eles vão transportar os elétrons de alta energia para essas bombas de H+, fazerem esse transporte. Esse transporte que eles vão fazer é pegar H+, aí assim, não são os 10, aqui eu botei a quantidade total gerada por glicose, 10 NADH e 2 FADH2. Mas assim, são muitos H+, tá? Não é um H+, não. Muitos. Mantém isso aqui transportando muitos H+.
Então, o que elas vão fazer, essas bombas aqui? Com essa energia que é fornecida por esses elétrons de alta energia que estão sendo transportados pelo NADH e FADH2, elas transportam H+, da matriz da mitocôndria para o espaço intermembranário. O objetivo, entre aspas, é fazer o seguinte, é aumentar a concentração de H+, no espaço intermembranário. E na matriz fica baixa, tá? A concentração de H+, fica menor, pelo menos, do que no espaço intermembranário. Então, nossa, quebrou a glicose para fazer isso aí, para fazer isso aqui, aquela oxidação todinha da glicose, quebrando ela, naquelas etapas lá de glicólise, formação de acetilcoenzimase, ciclo de Krebs, é para poder fazer esse transporte, gerar energia potencial química, ou seja, liberar os elétrons de alta energia, que são captados pelo NAD+ e FAD, para gerar NADH e FADH2, para eles transferirem esses elétrons de alta energia e fazer esse transporte ativo aqui. Caramba, tudo aqui para isso. Pois é. Agora, depois que os elétrons transferiram a energia deles, as bombas não querem mais eles. Tem que passar eles adiante, mandar embora. Quem vai pegar esses elétrons que são liberados aqui, depois que eles transferiram energia para esse transporte, é o oxigênio. Então tem que ter o oxigênio puxando elétrons no final aqui da coisa. Tá? Porque senão nada daquilo de formação de acetilcoenzimase e ciclo de Krebs ocorre. Tem que ter o oxigênio puxando, pedindo elétrons aqui. Então o oxigênio ele capta esses elétrons aqui que foram transportados, aí fornece energia, depois não tem mais, não são mais elétrons de alta energia, ele capta esses elétrons, capta aí uns H+ aqui também na matriz mitocondrial, que contribui para reduzir ainda mais a concentração de H+ aqui, e acaba gerando água. Tá? Então aqui eu botei a equaçãozinha balanceada. No final da cadeia de transporte de elétrons, o oxigênio, o O2, né, o oxigênio molecular, capta elétrons e H+ para gerar água. Se você viu fotossíntese antes da respiração, você vê que logo no começo da fotossíntese, a primeira etapa, a etapa clara, a etapa fotoquímica, ela é uma cadeia de transporte de elétrons também. Só que lá, a água é quebrada para liberar elétrons e oxigênio, que é o oxigênio liberado para o ambiente, né? Aqui é o contrário. Por isso que assim, a fotossíntese e a respiração, elas são quase ao contrário, o processo do outro. Se você comparar aquela equação lá no comecinho, a equação simplificada da fotossíntese é aquela ao contrário, exceto que ao invés de botar energia potencial química, a gente escreve energia luminosa. Só isso. Tá? Então a cadeia de transporte de elétrons é isso. Talvez seja a etapa que vocês têm mais dificuldade de entender da respiração. NADH e FADH2 transferem elétrons de alta energia para as bombas de H+, que estão na matriz interna, na membrana interna da mitocôndria, Jesus. Para elas poderem fazer esse transporte ativo aqui, de transportar H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranário. Tá? Eu vou apagar aqui e o desenho da próxima etapa eu vou manter esse aqui, porque é basicamente a continuação disso. Tá? Então vamos. Pois bem, para acabar até que enfim, a última etapa da respiração celular é a fosforilação oxidativa. Fosforilar é ligar um grupo fosfato em alguma coisa. No caso, é ligar grupo fosfato na adenosina difosfato para formar a adenosina trifosfato. Tá? Esse que é a fosforilação. Oxidativo, porque a energia para se fazer isso veio de um monte de reações de oxidação e redução, inclusive até a etapa 4. Tá? Da glicólise, formação de acetilcoenzimase, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. Então, tudo isso aí foram um monte de reações de oxidação e redução que geraram energia potencial química para fazer esse processo aí acontecer. Então esse processo também ocorre nas membranas internas da mitocôndria. E o oxigênio você já viu que usou aqui na cadeia de transporte de elétrons. Tá? Então essa etapa é só o seguinte, gente. Lá na membrana interna da mitocôndria também tem outras proteínas. Tem os complexos proteicos lá, são estruturas quaternárias enormes, que chamam de ATP sintase. Aparecem vários organismos, várias outras coisas também. E na fotossíntese também tem isso aqui. Tá? Então a ATP sintase. Essa ATP sintase é o seguinte, ela é um complexo proteico que ela tem uma permease, ou seja, proteína que faz difusão facilitada, que é transporte passivo, mas ela tem uma espécie de turbina. Então como é que ela funciona? O objetivo da coisa aqui era aumentar a concentração de íons H+ no espaço intermembranário. Tá? Por isso que ocorre esse bombeamento aqui, na cadeia de transporte de elétrons. Agora, por transporte passivo, a tendência então são os íons H+ passarem de onde eles estão mais concentrados, que é no espaço intermembranário,
para onde eles estão menos concentrados, que é na matriz mitocondrial. Então eles vão passar mesmo. Vão passar por onde? Pela permease da ATP citase. Só que essa permease, ela tem uma espécie de turbina acoplada. Então, na medida que os H+ vão passando, vai girando essa turbina e aí vai conferindo, vai dando, fornecendo energia para o resto da proteína, a outra parte da proteína. Pegar grupo fosfato, fosfato inorgânico, né? Mais difosfato de adenosina, ligar um no outro para formar um trifosfato de adenosina. Tá certo? Então a fosforilação oxidativa é só isso. Estima-se que para formar uma molécula de ATP, tem que passar 3 íons H+ pela ATP sintase. Eles vão passando por ela, vai girando a turbina que ela tem, na medida que vai girando, vai fornecendo energia para outra porção da proteína pegar o difosfato de adenosina mais o fosfato inorgânico e ligar um no outro. Você precisa de muita energia para fazer isso, porque esses grupos fosfato, eles têm cargas negativas, então eles ficam se repelindo. Então você tem que pegar o que está se repelindo e grudar um no outro. Tá? Então, gente, você quebra a glicose todinha, naquele monte de etapas, desse monte de coisa que os senhores têm que decorar normalmente. Ah, decorar, que palavra feia. É, mas é decorar mesmo, cara. Decora e depois entende. Entende e depois decora. É assim que é a matéria de biologia. Não tem jeito não, tá? Não se iluda não. Mas enfim, tem que decorar, para decorar é mais fácil fazer esquemas, que nem eu estou fazendo aqui. Então se quebra tudo aquilo para fazer esse bombeamento de íons H+ para o espaço intermembranar, para depois fazer esse transporte passivo aqui, de maneira que a proteína consiga ligar grupo fosfato em difosfato de adenosina para formar ATP. Tá? A respiração é isso aí. E aí com a ATP ela tem mais controle sobre qual processo que vai acontecer ou não, qual processo que vai receber energia para acontecer ou não. Tá? Pois bem, por molécula de glicose, estima-se que esse valor, dentre os que a gente vê nos livros, eu prefiro esse valor aí. Tá? Estima-se que sejam produzidas 26 moléculas de ATP. 26 moléculas de ATP produzidas na fosforilação oxidativa para cada molécula de glicose. Então, esses números de ATPs produzidos você tem que decorar. São 2 ATPs por glicose na glicólise, 2 ATPs por glicose no ciclo de Krebs, mais 26 na fosforilação oxidativa. Então, somando 2 com 26, dá aproximadamente 30 moléculas de ATP por glicose. Dependendo do livro onde você vai ver valores bem mais altos, até 38, por exemplo. Ah, por quê? Porque ele está usando valores teóricos. Tá? Acontece um monte de reações cruzadas no meio do caminho, até chegar aqui no final. Tá? Inclusive nós escrevemos aqui que no ciclo de Krebs são produzidas substâncias para os processos e tudo mais. Tá? Corre um monte de reações cruzadas. Então nem tudo vai ser usado aqui. Um valor mais próximo do valor real é esse aqui, por isso que eu prefiro esse. 26 moléculas de ATP por glicose na fosforilação oxidativa. E isso aí, meus queridos, é a respiração celular. Boa sorte, bons estudos. Não se esqueça, faça esquemas porque ajudam muito. Até a próxima.